pessoal, boa noite, tá certo? Hoje, é quinta-feira, a gente está numa live extra e especial. A gente tem um convidado, um amigo muito querido do movimento espírita, tá certo? Hoje a gente vai receber um voluntário do GEAV, né? Do Grupo Espírita Apoio à Vida, tá certo? E ele já tá por aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Hoje a gente vai conversar, gente, com o tema Toda Vida Importa, tá certo? Esse grupo, ele trabalha com valorização da vida. Provavelmente a maioria de vocês já participou de alguma formação, já conheceu, já ouviu alguma palestra, tá certo? E a gente vai conhecer um pouco mais, vai conversar, vocês vão poder tirar dúvidas, fazer perguntas, tá certo? Só aguardando aqui. Boa noite, Grace Sampaio, tudo bom? Boa noite, Elane, tudo bem? Tudo bom. Eu não estou conseguindo me enxergar aqui, mas daqui a pouco a minha imagem chega. É o tempo, chega já. É só o tempo da internet. Mas você está me vendo e me ouvindo? Muito bem, a internet sua está muito boa. Espero que a minha também esteja. Coisa boa, prazer estar aqui com vocês. Deus quiser. Eu falei o nome do grupo certo? GEAV, Grupo Espírita Apoio à Vida. Eu sempre achava que era Grupo Espírita de Apoio à Vida. Na realidade, é um grupo de espíritas. Eu sabia que tinha um dia, só não sabia onde é que eu estava. Nós não somos uma casa espírita. Nós estamos dentro de uma causa, né, que a gente costuma falar. Então, é um grupo de trabalhadores espíritas de várias casas espíritas. Então, eu, por exemplo, eu venho do GEP, do Grupo Espírita Paulo Estevão, e tem gente do Coletivo Girassóis, o nosso Lindenberg é geaviano. Temos gente da Cefa, gente da CEF, enfim, são várias casas espíritas que fazem parte desse grupo. E a nossa proposta, Alane, já deixa eu engatar aqui explicando um pouquinho o que é o GEAV, é um grupo de espíritas em apoio à vida. Qual é a nossa proposta? É que ao longo de todo o ano, não apenas em setembro, mas ao longo de todo o ano, a gente se proponha a falar sobre a valorização da vida, sobre a prevenção do suicídio. Então, por meio de palestras públicas, por lives, agora nesse período mais digital da nossa vida, a gente fica falando sobre a prevenção do suicídio. E também com a capacitação dos trabalhadores espíritas com um curso nos moldes da Organização Mundial de Saúde, que é um curso chamado de Guardião da Vida. Eu sou uma guardiã da vida, fiz com vocês. Olha aí, Valjean também aqui, o nosso querido lá que fiz uma live recentemente com ele. Esse tema, inclusive, é uma provocação dele, viu? Esse tema é dele, a culpa é dele. Valjean tem umas coisas que a gente depois pega ele na saída, pode deixar. Eu fiz no IPRED, junto com o pessoal da Flor do Bem, do Pai do Bem. Foi nessa época que eu fiz. Mas eu já conhecia, eu já tinha visto a apresentação do seu trabalho na Federação, ano passado. Ai, que legal, que legal. É um prazer. E a gente agora a gente deu uma pequena interrupção, mas a gente está com vários projetos e a gente tem que chegar em todas as casas espíritas do Ceará. O último que nós tivemos foi em Jaguaretama, onde 7 casas espíritas de Jaguaretama se reuniram e a gente teve lá uma tarde inteira de formação de gatekeeper lá com ele. Do Polo, né? Do Polo Espírita Bezerra de Menezes. Todas as casas espíritas lá de Jaguaretama. Naquela área. O pessoal lá é bem atuante. Eu já tive por lá informação de evangelização. Uma das casas, só uma casa lá, tinha 100 crianças na evangelização. Então, imagino um montante de pessoas, trabalhadores e assistidos quando junta as 7. Não é verdade? Posso te dar uma notícia quase em primeira mão? Eita, diga lá, vou até anotar aqui. Isso surgiu em Jaguaretama, né? Nós estamos preparando, a gente vai juntar ainda, isso ainda está em fomentação de ideia,
mas a gente vai fazer um curso de guardião da vida para a juventude espírita. Opa! Com a linguagem deles, usando de recursos de teatro, de música, enfim, não adianta fazer 4 horas de exposição, porque simplesmente não vai haver uma apreensão do conhecimento, né? Então a gente vai vir novidade por aí. E olha, essa proposta desse curso para a juventude, Grey, eu acho que vai muito de encontro à metodologia, às propostas que o pessoal da FEEC, da CIG, né, da juventude, vem trabalhando ultimamente, nos últimos semestres, com os temas sociais, de valorização da vida, do não preconceito. Jarranes e a equipe vem realmente fazendo um trabalho muito legal e eu espero que esse curso ele não pegue só uma casa espírita, uma mocidade, ele consiga abraçar mais jovens e até um momento para que essas juventudes se encontrem, né? Para que esse trabalho realmente caminhe. Eu adorei saber dessa notícia. E você está falando exatamente como vai ser, né? Eu repito, o GEAV não é de uma casa, é de uma causa. Então, assim, a gente já tem o pessoal do GRUGE, da Casa do Caminho, vai participar. A gente vai convidar a juventude do Paulo Estevão. Eu fiz uma live no CA, que ficou encantadíssimo com a ideia, a juventude também deve participar. Então, a gente não está restrito a uma casa. Toda a juventude espírita do Estado do Ceará vai ser muito bem-vinda nessa ideia. Só para você, antes de fazermos os... Só uma travadinha, mas ele já está voltando. Gente, o GEAV, eles... Oi, pronto, deu certo, voltou. Foi. Só para você ter uma ideia, Grey, coloca aí na sua lista também, a mocidade do Cefa tem em torno de, antes da gente começar o isolamento, já estava com em torno de 30, 35 jovens. E eles estão conseguindo se manter virtualmente, claro, né? Então, com certeza, já vai ser mais um grupo, o pessoal do SEG, uma mocidade boa, o pessoal do Vidal da Penha, né? Bom. Depois tu me passa aí no privado aí esses contatos. Vamos inserir mas se você puder depois conversar com o Jarranes, ele com certeza vai ter os contatos mais atualizados dessas mocidades e no que puder a gente ajuda, o coletivo ajuda, com certeza. É um trabalho que é de todos, não é só de vocês. E o GEAV começou quando, Grey? Nós nos reunimos a primeira vez há cerca de 2 anos, tá? Mas a gente costuma falar que o trabalho começou no primeiro curso de Guardião da Vida, que foi, salvo engano, dia 26 de maio. A gente vai fazer agora 1 ano de atividade propriamente dita, né? Mas é um grupo bem embrionário, bem no começo, e pessoas realmente que estão buscando se dedicar cada vez mais nessa causa. É verdade. E deixa eu te perguntar, atualmente vocês estão em quantos voluntários trabalhando? Quantos espíritas? Nós temos em torno de 15 pessoas que fazem parte do grupo de maneira ativa, né? Nós temos reuniões mensais, e por motivos óbvios a gente não está tendo agora. E nós temos grupos virtuais também, que toda semana a gente se reúne no Evangelho, a gente se reúne para fazer projetos e tal. Então, a gente está também agora, passando essa sexta-feira, na outra, lançando uma série de vídeos, e é outra novidade que vai vir por aí. São pílulas desse curso de Guardião da Vida, para que o trabalhador espírita, toda semana, tenha um vídeo sobre a prevenção do suicídio. Então, a gente vai formar uma biblioteca bem interessante aí, com conhecimento. Com certeza. Então, não só espírita, mas outros conhecimentos também que precisam, né? Sim. E, assim, vale muito a pena, quando a gente puder retornar às atividades, né? Vocês, com aquele trabalho realmente de irem nas casas, com a formação do Guardião da Vida para o trabalhador específico daquela casa, porque cada casa tem um público, né? Tem uma necessidade diferente.
Como é que as pessoas entram em contato? É muito difícil a agenda? Porque a gente pensa assim, 15 voluntários, mas essas 15 pessoas com certeza fazem outras coisas, têm outras atividades, né? Vocês já estão fazendo agenda para quando passar o isolamento ou vocês não estão marcando ainda? Estamos sim. A gente tem basicamente duas agendas a serem anotadas. Uma é a agenda de palestras, né? A minha digníssima Juliana, ela fica ligando ativamente para as casas e pedindo mesmo espaços para a gente dar palestra. Então, peraí. Vocês que têm que pedir o espaço, vocês não estão tentando conciliar todas as casas espíritas pedindo ajuda a esse trabalho? Me explica assim, aí que eu não estou entendendo, não. São duas agendas. Em relação à palestra, quando a gente faz o primeiro contato com as casas, porque muita gente ainda não conhece o GEAV, né? Então, assim, quando a gente faz o primeiro contato, a gente fica pedindo mesmo a palestra, pedindo a abertura de espaço. A gente conta com o apoio da FEEC, que facilita muito esse nosso... Foi lá que eu conheci vocês. Né? E aí a gente liga, se apresenta e busca agendar as palestras. Depois desse primeiro contato, é muito natural que eles naturalmente já fiquem ligando. Mas assim, a gente é chato. Então a gente fica ligando mesmo, tá? Porque assim, pra gente, o ideal é que a gente fique falando de todo mês, de 2 em 2 meses, a gente busque em cada casa espírita falar sobre a valorização da vida. Porque não precisa ser palestras sempre com aquele tema do suicídio. Né? A gente pode falar de vários vieses. Eu tenho uma palestra chamada Aquieta Minha Alma. São vários temas que a gente fala de dor, a gente fala de ressignificação. Eu tenho uma palestra chamada Ressignificando com Jesus. Então, são abordagens diferenciadas, mas que a gente bota nessas palestras a questão da depressão, a questão do pensamento suicida, a questão do suicídio, a superação das dores. Então a gente fica, de fato, mesmo ligando e pedindo espaço para a palestra. E temos uma outra abordagem, uma outra agenda, que é a gente ligando para as casas, pedindo para fazer o curso, a capacitação dos trabalhadores espíritas, que é aquele curso que você conheceu. Né? A gente também é procurado, né? Isso também acontece, mas o nosso trabalho é ficar mesmo achando espaço para falar sobre a valorização da vida. Mas quando eu brinquei, eu disse, vocês ficam ligando, porque assim, não é porque as casas não abrem as portas para esse tema e esse trabalho, é realmente porque o grupo ainda não é totalmente conhecido. Porque a gente acredita que realmente, a partir do momento que as casas passam a conhecer a proposta do GEAV, portas e janelas se abrem realmente, né? Com certeza. Agora, Lani, infelizmente, é triste falar, né? Hoje, a gente já está 2 anos acompanhando um pouquinho isso, a gente vê que já houve uma evolução muito boa em relação a isso. Mas até pouco tempo, infelizmente, ainda algumas casas acham que as pessoas só tiram a vida em setembro. Ainda existem casas que só falam de prevenção de suicídio no mês de setembro. E não é isso. A gente tem que falar sobre a prevenção, sobre a valorização da vida o ano inteiro. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas graças a Deus a gente está sendo muito bem recebido, muito bem acolhido pelo movimento espírita. Pronto. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta. Vocês têm algum dado já que nos traga que esse trabalho feito ao longo do ano, realmente, de janeiro a janeiro, influencia no número de suicídios, de fato, entre setembro, outubro, que é logo após, ou bastaria setembro intensificado em todos os locais? Deixa eu te dar algumas informações. Aquele curso que você fez de Guardião da Vida, ele é uma proposta da Organização Mundial de Saúde, que lá chamam de Gatekeeper, né? E aqui é traduzido como Guardião da Vida. Existem pesquisas feitas nos Estados Unidos que determinados grupos
que passam a serem atendidos, cuidados, acompanhados por guardiões da vida, há uma redução significativa de 80% a 85% na ideação suicida. Existe uma unanimidade, não existe dúvida em relação a isso. Todas as pessoas que trabalham na prevenção do suicídio sabem que a melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre o suicídio. Então, assim, em setembro, há uma diminuição em relação ao número de suicídios. Por quê? Porque se fala bastante sobre suicídio. E quando se fala sobre o assunto, quando a pessoa que está passando por aquela dor, ela se sente acolhida, ela sente que o seu problema, que a sua dor, ela é compreendida, ela é abordada. Se fala sobre o elefante branco que está dentro da sala, né? Tanto é que após o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, quando as pessoas arrefecem mais a tratativa sobre o assunto, historicamente começa a haver um certo aumento do número de suicídios. Então, temos que falar durante o ano todo. A gente sempre fala que hashtag o ano todo amarelo. Não é só o setembro que é amarelo, o ano todo tem que ser amarelo. E a gente pode fazer isso, Alane, de maneira simples. Esse tema da gente hoje aqui, toda vida importa, né? Eu vou falar do Evangelho, eu vou falar de uma parábola do Cristo. E embutido nisso, a gente vai falar sobre a valorização da vida. Então, é possível, sim, a gente falar todos os dias, em todas as atividades na Casa Espírita, sobre a valorização da vida. Já estou até com a minha água para ouvir essa parábola. Pode começar. Pois vamos lá. Quando o Valjean me chamou para dar esse tema, ele provocou esse título, né, que toda vida importa. E eu, Alane, assim, não tem jeito. Eu sou muito... Eu preciso muito do Cristo, eu preciso muito do Evangelho. Então, as minhas abordagens, naturalmente, elas vão por esse viés. Eu sempre parto do princípio do estudo do Evangelho. E me caiu no colo a parábola da ovelha perdida. Então, como ela vai ser o esteio de tudo isso daqui? Me permite a leitura? Vou até pegar desse livro. Sim, fique bem à vontade. Do Novo vontade. Testamento, que foi editado pela FEB, com a tradução do Haroldo Dutra Dias. Então, em Mateus, capítulo 15, de 4 a 7, Jesus nos propõe essa parábola. Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre a coloca sobre os ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Uma parábola linda, né? Que aí a gente vê essa fala do Cristo a respeito dessas 99 ovelhas e dessa ovelha que se perdeu. E aí eu fiquei pensando na semana que eu estava estudando para essa conversa com vocês, eu fiquei me perguntando, e aí eu pergunto para ti, Alane, nessa parábola, tu se identifica com que ovelha? Essas 99 ovelhas ou essa ovelha perdida? Vocês aí também vão digitando. Com quem vocês se identificam? Fala aí, Alane. Eu estou rindo, porque hoje eu fiz terapia online, a psicóloga fez uma pergunta parecida com essa. Eita. Eu estou me sentindo aqui perseguida por todos os lados. Eu vou fazer igual a ela, viu, Alane? Fale mais sobre isso. Né? Aí eu
comecei logo a dizer, eu acho que o tempo está acabando. Não, mas a gente ainda tem muito tempo. Agora não dá. Com certeza, não foram com as 99. Sente a ovelha perdida, né? Né? Pois é, eu fiquei me falando. Eu queria que vocês respondessem também aí. Quem vocês se sentem, né? Se faz parte desses 99 ou se faz parte, se sente como essa ovelha perdida. Porque eu me fiz esse pensamento, essa pergunta. E aí eu refletindo muito sobre isso, Alane, eu cheguei a uma conclusão pessoal sobre isso. Eu não sou nenhuma das 99 ovelhas e nem sou a ovelha perdida. Eu simplesmente sou uma das ovelhas dentre as 100 de Jesus. Eu sou uma ovelha. Às vezes a gente tem o hábito, no estudo do Evangelho, de querer se classificar, né? Então, o semeador saiu a semear, jogou a semente, ela cai na rocha, ela cai no espinho, aí a gente fica, eu sou terra fértil, eu sou... E na realidade, às vezes, durante o dia, a gente é terra fértil, a gente é espinho, a gente é pedra. Como ao longo do dia, Alane, eu posso ser uma ovelha perdida, eu posso me sentir entre essas 99 ovelhas. Então, longe de ser uma brincadeira aqui de briga semântica, eu acho que eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha, mas eu posso me sentir, eu posso estar como 99 ovelhas ou como estar me sentindo uma ovelha perdida. E se eu estiver me sentindo como 99, ótimo. Porque se sentir fazendo parte de um rebanho de 99 ovelhas, eu me sinto protegido, eu me sinto pertencente a um grupo. É aquele sentimento de pertence, né? Que traz segurança, que traz sossego, traz calma, traz tranquilidade. Então é muito legal a gente se sentir fazendo parte dessas 99 ovelhas. A gente só não pode cair naquele risco de baixar a guarda por se sentir muito seguro, muito blindado contra as coisas que acontecem na nossa vida, porque senão qualquer percalço que vier aí, a queda pode ser maior do que a necessária, né? E às vezes a gente fazendo parte desse rebanho, e a gente ouvindo essa parábola, eu já vi uma pessoa dizendo assim, mas como é que o pastor larga 99 por causa de uma? E ele larga no deserto, né? Então, assim, às vezes mesmo a gente se sentindo fazendo parte desse rebanho, a gente pode se sentir abandonado. Mas esse abandono do pastor não é deixando ao relento, não é abandonar. Não existe abandono do Cristo na nossa vida. O que existe é confiança. Porque ele olha cada uma dessas 100 ovelhas de maneira única, individual. Se tem uma das ovelhas que está necessitando mais, ele olha as 99 ovelhas e sabe que elas estão bem, sabe que elas têm condição de carregar o fardo. Então nunca há esse abandono. O que há é a confiança do pastor em nós, né? Agora sim, Alane, se eu estou me sentindo uma ovelha perdida, se você está se sentindo uma ovelha perdida, eu queria fazer algumas reflexões em relação a isso. Primeiro, a gente entender o que é que nos faz sentir como uma ovelha perdida. É porque, às vezes, na nossa vida, acontecem gatilhos que nos faz desgarrar. Porque é natural, é da nossa natureza humana sermos gregários. Fazermos parte das 99. Não é normal a gente querer se desgarrar. Mas acontecem gatilhos na nossa vida que nos levam a isso. Pode ser problemas financeiros, problemas de emprego, falta de trabalho. Pode ser desavenças familiares, conflitos com a esposa, conflitos com os filhos. Podem ser problemas de saúde, da nossa saúde, da saúde de pessoas que a gente tanto gosta. Problemas
traições, intrigas, cárceres, não só o cárcere físico, mas os cárceres mentais que a gente muitas vezes se encontra. Muitas vezes os arrependimentos do que a gente fez ou do que a gente deixou de fazer. A gente vai trocando o pertencimento de fazer parte daquele rebanho pelo isolamento. E aí essa palavra hoje, Alane, ela passa a ter uma outra dimensão coletiva. Porque a dimensão individual do isolamento social, muitos de nós já sentíamos, mas não éramos acolhidos. Hoje, todos nós fomos obrigados a estarmos socialmente isolados. Nós estamos submetidos a uma lei que nos obriga, e temos que ficar, pela minha saúde, pela sua saúde, nós temos que ficar distantes. Mas, pessoalmente, não precisamos ficar isolados. A gente pode nos sujeitar a uma distância social, mas isolamento social, de maneira individual falando, é um negócio muito sério. É um negócio que traz uma série de sentimentos que parecem que passa a ser o nosso novo pasto. A gente sai daquele rebanho, onde nos sentíamos seguros, nos isolamos, e o nosso alimento passa a ser a culpa, a vergonha, a tristeza, o medo, a frustração, o ciúme, a raiva. E aí, Alane, a dor passa a dominar o nosso dia a dia. Parece que nós nos identificamos a tal ponto com as nossas dores que ela vai nos conduzindo. Você já deve ter ouvido falar do seu psicólogo, ou muitos de nós já ouvimos. Eu já levei um carão do meu psicólogo quando eu disse que eu tive depressão. Ele, opa, para aí. Você não teve depressão. Você passou por um processo depressivo. Ter depressão é se apropriar de algo que não te pertence. Olha como o poder das palavras é poderoso. A gente passa... Tá tudo sendo gravado, vai ficar gravado, viu? Eu vou pegar esse vídeo depois, eu vou botar só para minha psicóloga. Dizer, é porque a gente passa... dizendo aí, eu concordo. A gente passa, Alane, a se identificar pela dor. Então a gente vai dizer, eu sou depressivo, eu sou uma pessoa que passou por um abuso na infância, eu sou por uma pessoa que ninguém ama, que ninguém compreende. A gente passa a se definir pela dor. E a dor simplesmente não me define. Não te define. Não define a nenhum de nós. Nós passamos a ficar presos num labirinto onde o ódio, o rancor, a falta de perdão, de auto-perdão, o ódio, a intriga, a culpa vai nos consumindo. E aí, Alane, esse cenário é o cenário perfeito para um negócio muito sério chamado depressão. Que nós temos, eu costumo sempre falar isso, a gente é capaz de acolher as coisas mais bobas que o próximo, que um amigo, que um familiar, que um colega de centro espírita, de trabalho está passando. Uma vez eu costumo sempre lembrar desse assunto, até brincando, um colega nosso chegou com uma unha encravada, de sandália havaiana, e o outro com um tênis, e andando, mancando, e todo mundo correu. Um pegou uma cadeira, outro perguntou o que era, porque ele estava com uma unha encravada. E muitas vezes os nossos irmãos que estão com depressão, ao invés de serem acolhidos, compreendidos na sua dor, escutam que estão com frescura. São excluídos, né? São excluídos. Então, dizem que é falta de Deus no coração. Dizem que precisa arranjar o que fazer. Uma roupa suja para lavar. Uma lavagem de roupa, né?
É. Às vezes, a gente confunde estar deprimido com depressão. Estar deprimido, ou seja, aquele momento que não é de alegria, que não é satisfação, mas é um momento natural da nossa vida. A vida da gente é cheia de altos e baixos. Estar deprimido é um momento natural da nossa vida. A gente perde, a gente deixa de ganhar, a gente tem uma tristeza. Isso faz parte da construção da nossa psique. Estar deprimido é natural. Agora, depressão é uma doença. É o mal do século. A tia do meu pai era uma depressiva crônica. Ela tinha uma frase que eu, às vezes até me emociono quando eu lembro dessa frase dela. Ela dizia assim: meu filho, é infeliz e triste de quem tem depressão, porque tem uma ferida que não sangra, e sangrando ninguém dá valor. Olha que coisa forte. Nós temos que entender a depressão. A depressão não é uma escolha. A depressão não é algo que sozinho, muitas vezes, não se consegue esse controle, essa superação. A depressão é uma ausência total da vontade, do estímulo, do prazer. As coisas que mais lhe davam prazer na vida simplesmente passam a não ter valor nenhum. Você não vê valor no filho, você não vê valor em Deus, você não vê valor no convívio social, e você começa a desistir das coisas. Desistir da alegria, da autoestima, do convívio. Você desiste do trabalho, você desiste da família. E muitas vezes, Alana, a gente pode até querer desistir da própria vida. Muitas pessoas que passam por depressão podem chegar a querer desistir da vida. Eu não estou dizendo que as pessoas que têm depressão vão pensar em suicídio. Na realidade, a menor parte das pessoas que estão com depressão chegam à ideação suicida. Mas a maior parte das pessoas que estão em ideação suicida estão com algum problema na mente. Seja a depressão, a bipolaridade, esqueci outros nomes aqui, mas depressão, bipolaridade, esquizofrenia, borderline, né? Borderline. Então, a gente precisa compreender e colaborar com as pessoas que estão em depressão, porque elas podem também chegar a uma ideação suicida. E aí, Alane, tu me permite ler uma mensagem que me tocou profundamente, eu acho ela nos leva a uma reflexão fantástica. É uma mensagem curta de Emmanuel. Na realidade, vou ler um parágrafo dela. Do livro das Esperanças. Ele diz assim: ó, muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior ainda é o fardo da inquietação que lhe pesa nos ombros. Olha que mensagem. Emmanuel a nos fazer refletir que a nossa vida, sim, nós estamos numa missão, nós estamos num resgate, nós não sabemos em que nós estamos, mas nós estamos numa vida, num planeta de provas e expiações, e a nossa encarnação, ela sim vai trazer uma série de moléstias, de dificuldades, de dores. Sim, nós vamos passar por isso. Mas muito maior do que essas dores, do que essas moléstias, é o fardo sobre os nossos ombros, que as inquietações que essas moléstias nos trazem. Então, maior do que o que nos acontece, muitas vezes, é como nós passamos por aquilo. Lembra da mensagem do Evangelho, o bem e o mal sofrer? Não é o sofrimento por si só, mas é como a gente passa por esse sofrimento. Porque não é o que me acontece, ou o que te acontece, Alane, que vai necessariamente nos fazer sofrer. Nós podemos passar por uma mesma perda, mas nós podemos ter reações diferentes.
Significados diferentes, né, para cada pessoa. Exatamente. Pessoas que passam por situações semelhantes conseguem fazer com que as inquietações sejam menores do que as moléstias, segundo Emmanuel. Porque a gente tem que entender que, como ovelhas desse rebanho, sim, nós vamos nos perder. Nós fazemos parte dessas 100 ovelhas do rebanho. Mas em algum momento, Alane, na nossa vida, no nosso dia, seja lá em que momento, a gente vai se perder. Se perder é natural, gente. Nós somos falhos. Nós somos ovelhas, nós somos humanos. Nós erramos. Então nós vamos sim nos perder. A questão não está em se perder. É no momento em que se perder, se você opta em se esconder. O problema não é se perder. É ao se perder, se optar em se esconder. O que é que eu falo se esconder? Se esconder é no momento em que eu me sinto uma ovelha perdida, eu começo a desistir da ajuda do próximo. Porque sim, mesmo quando a gente está em dor, Alane, aparece muito ombro para a gente chorar, aparecem muitas mãos se estendendo para nos ajudar, aparecem ouvidos para nos ouvir, mas a gente vai rejeitando. Porque a gente vai entrando no estágio mental de culpa, de ansiedade, de autoestima muito baixa, que a gente vai achando que ninguém é capaz de nos ajudar, que para o nosso caso não há esperança, que eu passo a não me importar mais com os outros e também achar que ninguém se importa comigo. E aí o desespero, a desesperança, a depressão, elas começam a se instalar. Então, refletindo sobre essa parábola, no momento em que a gente estiver perdido, eu fiz uma reflexão e eu trago um conselho para a gente. No momento em que a gente se perder, não se esconda. Berre. Mas berre o mais alto que você puder. O Vojana, na hora que eu falei isso na palestra, disse: Grey, a gente berrando, a gente faz que o pastor encontre a gente mais fácil. E é isso mesmo. Porque, repito, não vamos cair na ilusão que a gente não vai se perder. A gente vai. Mas ao se perder, vamos aceitar ajuda, vamos pedir ajuda. A gente tem que compreender que na parábola, o pastor, ele abandona as ovelhas que estão seguras e parte em busca da ovelha perdida. E aí eu pergunto para vocês e pergunto para a Alane. Quem é, na figura de vocês, quem é a figura desse pastor? O que é que você acha, Alane? Quem é o pastor? Eu tenho umas anotações aqui, é o que eu faço na terapia. Eu mudo logo de assunto quando eu não quero responder. Diz aí. Vamos ver se alguém responde. Vai, Débora. Vamos lá. Vai, quem é que Joana. vocês acham? Já que você quem deu é que a vocês ideia, acham que é o pastor? Primeiro aí. Porque tem assim, tem a resposta do quem é, quem deveria ser, quem realmente é. Quando Jesus falou que 99, ele abandonaria, o pastor abandonava 99 ovelhas na busca de uma. Quem é esse pastor que abandona as 99 ovelhas e busca uma ovelha perdida? O próprio Jesus. A Sandra aqui disse que uma mãe faz isso quando o filho está precisando. Exatamente. Uma mãe faz isso. Exatamente. Jesus, Deus, é o pastor que olha individualmente a ovelha que está precisando de ajuda e vai em busca dela. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, que Deus, que o Cristo, ele age por meio do próximo. Ele age por mim. Ele age pela Lani, pela Kelma, por todos nós. Então, no momento em que a gente estiver
se sentindo como uma ovelha perdida, a gente tem que lembrar que existem vários pastores que Deus está utilizando, pastores encarnados, a nos ajudar. Pode ser um amigo, pode ser a mãe, pode ser um psicólogo, um psiquiatra. E às vezes até um desconhecido. Um desconhecido, pode ser um trabalhador numa casa espírita, pode ser um pastor no evangélico, pode ser um ateu, pode ser um amigo, pode ser o CVV, o Centro de Valorização da Vida, telefone que salva vidas. 188, 188, 24 horas, gratuito, para te ouvir. Porque às vezes a gente espera essa ação do Cristo, e a gente espera que a proposta do Cristo é uma proposta onde nós somos protagonistas do nosso próprio destino. Nós somos, como diz a poesia, capitães de nossa alma. Estamos à frente do manche do nosso destino. A proposta do Cristo é uma proposta revolucionária, onde nós somos protagonistas. A porta vai se abrir, as coisas vão ser achadas, nós vamos obter o que nós quisermos, mas a gente primeiro tem que bater, primeiro a gente tem que pedir, primeiro a gente tem que a gente tem que fazer a nossa parte, gente. Jesus, ele respeita muito nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então, se eu me sinto uma ovelha perdida, eu tenho que berrar. E berrar é fazer a nossa parte. Ou, no mínimo, se permitir carregar nos ombros do pastor. Lembrem da parábola que o pastor, ele sai na certeza de encontrar. E, ao encontrar, feliz, a coloca sobre os ombros. E leva até a família, até os seus, e diz: olhe, eu estou feliz porque encontrei a minha ovelha. Mas ele encontrou uma ovelha que berrou. Ele encontrou uma ovelha que se deixou carregar no ombro. E aí, Elane, eu vou encerrar aqui para a gente abrir um pouquinho para um bate-papo. Eu quero fazer um grande resumo. Primeiro, somos uma das ovelhas de um rebanho, de um pastor que nos ama e nos percebe de maneira única, individual. Essa ovelha, sim, em algum momento da nossa vida, por algum acontecimento, por algum momento de fraqueza, essa ovelha vai se perder. É natural, nós somos humanos, somos falhos. Mas ao se perder, vamos berrar. Não vamos nos esconder no quarto, nos esconder do próximo, nos esconder do psicólogo, nos esconder da ajuda. Não, vamos berrar, vamos nos permitir sermos carregadas no ombro. E ao ser carregada no ombro, vamos retornar ao rebanho. Vamos voltar ao grupo, vamos voltar para a família, vamos voltar para o grupo espírita, vamos nos sentir pertencentes novamente ao rebanho. E por último, vamos aprender com as cicatrizes. A ovelha, ao se perder, muitas vezes ela se fere. E não há vergonha nisso. A ferida aberta, ela cicatriza, ela fecha, ela se recupera. E ela está lá. Eu tenho orgulho de toda e qualquer cicatriz que eu tenho. Ela não significa a minha fraqueza no passado. Ela significa que sim, humano, tive um momento de fraqueza. Mas a cicatriz, ela representa, sobretudo, a recuperação, a superação, o se levantar. Ela está lá, marcando como um aprendizado. Então, vamos aprender com as cicatrizes e vamos retornar a esse rebanho e ser conduzido pelo Evangelho. É mais ou menos isso que a gente queria refletir com vocês. Eu tô em dúvida aqui se a live é aberta ou se for uma conversa para mim no privado.
É para mim, criatura. Eu tenho uma várias boca, mas eu tenho 2 ouvidos, viu? É para todos nós. Eu fiz várias anotações aqui que vão ajudar demais. Mas deixa eu te passar as outras anotações do pessoal também. A Tânia disse que a sua fala é muito reconfortante, é verdade. E eu até completo a fala dela no reconforta porque mostra que as pessoas que sentem assim, os momentos que nós nos sentimos assim, nós não nos vemos mais sozinhos, porque o pensamento de não pedir essa ajuda, de não berrar, é porque você está sozinho. Então, se só é você, deixa para lá, as pessoas estão ocupadas com outras coisas. E, na verdade, são muitas pessoas, são muitas ovelhas. A Claudinha também trouxe o comentário que quando às vezes ela se acha, ela se perde novamente. Esse comentário não é só dela, eu acho que esse comentário cabe a muitas pessoas, a muitos de nós. Às vezes a gente realmente acha que se achou, acha que pronto, agora esse é o caminho, se perde novamente, e que você trouxe a mensagem de que é normal você não estar bem em um determinado momento. Né? Existe uma ditadura, principalmente a ditadura da rede social, de que você tem que estar bem o tempo todo. Que você olha lá aquela pessoa, aquela influencer, seu ídolo, as pessoas nas redes sociais, sorriso de orelha a orelha o tempo todo, que nem sempre é o que está no coração de cada uma. É só uma imagem que às vezes a pessoa quer passar ou precisa passar para os outros, para que a deixem quieta, porque tem a ver com o que você falou, que a pessoa também se resguarda para não pedir ajuda, né? E tenho aqui 2 perguntas. A Débora comentou que essa perspectiva abordada por vocês, ela é muito leve, ela quebra tabus, mas que ainda algumas pessoas, principalmente palestrantes, tratam desse tema de forma densa. Por que ainda é tratado de forma densa? E se vocês têm algum viés psicológico para tratar desse assunto, por isso que está se tornando mais leve, e as outras pessoas que fazem a tradicional palestra espírita, por exemplo, ainda é denso. E a outra pergunta, ela encaixa um pouquinho nessa, para você nos trazer alguma coisa. É do grupo de estudos Hermínio de Miranda. Ele traz que as casas espíritas está perguntando se as casas espíritas estão mais receptivas para as instituições que trabalham com a prevenção do suicídio. A gente tem o Instituto Biadotti, tem o Instituto de Me Cuida, tem o GEAV, temos o CVV. A própria FEB teve o projeto Sementes para a vida da UFC, teve o projeto Sementes que veio a Fortaleza fazer uma formação para trabalhadores. Foram vidas preservadas do Ministério Público. Vidas preservadas do Ministério Público. Projeto Caminhos, vinculado à FEB também. Sementes Caminhos ou é Sementes? Acho que é um dos dois. E aí, são essas 2 perguntas. Por que umas pessoas ainda tratam de forma densa esse assunto? Se você está tornando mais leve porque tem um viés psicológico, e se as casas já estão mais abertas a essas instituições? Vamos lá, eu vou começar pela primeira pergunta. A gente só tem 10 minutos, que horror. 10 minutos? Então vamos lá, vou ser bem objetivo. Um artigo do Roberto Lúcio, à época presidente da Associação Médica Espírita Brasileira, ele tem um artigo sobre o suicídio, que ele diz assim, que muitas vezes o trabalhador espírita, na ânsia, cheio de amor, cheio de boa vontade, de ajudar, na ânsia de ajudar uma pessoa que está passando por ideação suicida, faz colocações que às vezes fazem até piorar um pouquinho a situação. Porque costumam falar apenas numa abordagem espírita. E muitas vezes vão naquela abordagem do Vale dos Suicidas, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, tal. A gente tem que abordar a questão da prevenção do suicídio de uma maneira mais ampla possível. A doutrina espírita, assim como as religiões, ela é considerada um fator protetivo. Mas não é apenas com a doutrina espírita que se vai abordar ou se vai ressignificar uma dor e tirar uma pessoa de uma ideação suicida. Tem que ter toda uma abordagem psicológica.
Daí a importância do trabalhador espírita se transformar num guardião da vida. Porque além do conhecimento espírita, também esses conhecimentos psicológicos, esse conhecimento de comportamento, essas abordagens do que dizer, do que não falar, de como abordar, porque aí acaba ficando mais leve, tá? Então, é como eu falei, assim, a gente, para falar de suicídio, não precisa falar suicídio e loucura, capítulo 5 do Evangelho, e ter aquela abordagem, e o que é que acontece com... Gente, isso na realidade, eu acho que às vezes é o que as pessoas querem menos ouvir. As pessoas querem entender o que é que passa com a própria dor. E assim, se esse bate-papo tá leve, é porque eu falo o que eu quero ouvir. Se você exprimir aqui do que eu falei, Alane, não tem 1% do Grey. É o Cristo. É a mensagem do Evangelho. Eu só estou repetindo. Então, por isso que é leve. E a maior razão ainda disso estar leve é a disposição de todos nós, eu, Alane, todas as pessoas que estão aqui, em ouvir. Porque o processo da comunicação é esse, a gente não é só quem fala, é quem escuta. Então, nós estamos aqui dispostos a ouvir. E sim, as casas espíritas estão mais abertas, elas estão recebendo mais essas casas. Mas não é suficiente ainda. A gente tem que ampliar mais isso. E você falou sobre a pessoa também pedir, né, a ajuda, né, ou a simbologia do berro. E aquela pessoa que não berra, aquela pessoa que não pede, como é que a gente consegue ajudar? A gente bota a força no ombro para carregar, ou eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque nem todo mundo pede ajuda. Daí a importância de todos nós fazermos um curso de guardião da vida. Seja por meio do GEAV, seja com o Ministério Público no Vidas Preservadas. Existem cursos também online. Porque o que é o guardião da vida? É uma pessoa que muda o olhar, muda o ouvido para o próximo. Então a gente passa a perceber quando uma pessoa está mais triste, quando ela solta algumas... eu sou um lixo, ninguém se preocupa comigo. Não se preocupe não, Alane, isso aqui vai passar, daqui a pouco vocês não vão mais se preocupar com... O guardião da vida, ele passa a ter um conhecimento e passa a perceber essas pessoas. Porque, Alane, às vezes, a depressão, às vezes o estágio de sofrimento é tão grande que nem força de rezar, de pedir ajuda, a pessoa tem. Então, se a pessoa não é capaz de berrar, nós que estamos do lado, um familiar, um desconhecido, eu como guardião da vida, Alane, já me peguei dentro de um shopping, olhando um jovem debruçado assim, olhando no infinito, e fui me chegando devagarzinho, puxei assunto, conversei. Daqui a pouco, essa jovem me deu um abraço, deu um sorriso e saiu. O que ela estava pensando, não sei, não estou dizendo que ela estava pensando em se matar, eu não sei, eu não estava lá com curiosidade para saber. Mas é isso, é o nosso olhar que tem que estar mais atento em tudo. Agora, se eu não estou com a possibilidade de berrar, eu tenho que estar com a disposição de se deixar carregar pelo ombro. Então, assim, não consegue berrar? Pois aceita pelo menos ajuda. Porque, às vezes, o nosso orgulho e a nossa vaidade não permitem. Orgulho e vaidade atrapalham a vida da gente. Eu posso te dar um depoimento pessoal? Né? Eu posso te dar um depoimento pessoal? Eu tive uma depressão. Eu costumo até brincar que foi a última. Eu não digo que tive uma, eu tive a última depressão. E eu estava aquele quadro dentro do quarto, trancado, escuro, não queria ajuda de nada. A minha esposa, com um grande amigo meu, seu Francisco, foram me buscar no quarto e me levaram para fazer uma acupuntura. Eu fui fazer, eu disse, olha, eu não queria fazer, mas, não, ok, eu vou, isso não vai me ajudar, isso não serve de nada, isso não vai me tirar de onde eu estou, mas fui. Criatura, quando a mulher botou lá a primeira agulhinha,
eu caí numa crise convulsiva de choro e a partir dali eu fui me recuperando. E graças a Deus eu agradeço ter passado por aquilo, porque hoje eu conheço os sinais dela. Sabe, eu aprender com as cicatrizes? Então hoje eu aprendi com a minha cicatriz e quando eu vejo que opa! E aí eu busco formas, eu busco terapias e graças a Deus eu nunca mais passei por isso. Então é se deixar carregar no ombro, como eu deixei me carregar. Grey, olha, eu vou dizer, eu só tenho a agradecer vocês terem aceito o convite de vir participar, de conversar com a gente. E antes do vídeo terminar, deixa eu te colocar na saia justa. Se um dia a gente quiser continuar essa conversa, tem chance? Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei no começo que o nosso papel enquanto geaviano é ser chato. Então, se você não ligar, nós vamos ligar cobrando isso. Então, pronto. Muito obrigada. A gente conversou com o Grey Sampaio, do GEAV. Eu anotei aqui, Grupo de Espíritas em Apoio à Vida, tá certo? Tem um Instagram. São vários geavianos. São várias pessoas que vão dar palestra para vocês. Pois é, foi uma girassol conversando com um geaviano, olha aí. Olha aí. Não? Muito obrigada. E a gente vai marcar, sabe por quê? Porque eu acho que a partir desse primeiro momento que a gente conversou hoje, surgiram ideias, surgiram dúvidas, surgiram novos temas. Então a gente pode estar vindo trazer um momento mais direcionado. Você falou a questão dos sinais, que a gente tem que estar atento a alguns sinais. E nesse momento de isolamento, eu acho que a gente precisa, mesmo que de forma mais precária, estar atento a isso. Então, a gente vai estar combinando na semana para a gente vir estar trazendo esse segundo momento, que eu acho muito importante. O trabalho de vocês é muito importante. Te agradeço demais. Nós que agradecemos o espaço e toda e qualquer oportunidade que tivermos de falar sobre a valorização da vida, a gente está à disposição. Toda vida importa. Nós somos, como diz a Patrícia, psicóloga geaviana, nós somos únicos. Nós somos seres únicos aos olhos de Deus. E assim é que a gente tem que se sentir. Pois muito obrigada, viu, Grey? Até a próxima. Vai ter próxima, vai ter volta. Com certeza. Eu aguardo. Vai ter volta. Tá, minha querida. Obrigado. Um beijo a todos. Boa noite. Tchau, meu querido.